A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. O tema da minha palavra, o resumo dos acontecimentos finais. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 19, e no versículo 11, onde diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o seu nome, pelo qual se chama, é a Palavra de Deus. E seguiu-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regirá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que estão sobre eles, que se assentam, e a carne de todos os homens livres, e servos, e pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. É bom observar que nesta passagem nos mostra a palavra de Deus que Jesus virá no final da grande tribulação e fará o encerramento dessa grande tribulação. Será terrível, muito tenebroso para aqueles que desobedeceram a palavra de Deus. Observe que, mesmo na leitura que eu fiz, ainda diz que aqueles que receberam a marca da besta e o adoraram estarão irremediavelmente perdidos, porque escolheram adorar um impostor, um falso Cristo, e estarão perdidos para toda a eternidade. Mas bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e obedece, terão ainda uma oportunidade de que, no momento exato que Cristo volta com todo o seu exército, e ele volta com a igreja, é para implantar o reino milenial na face da terra. Nós encontramos que esta passagem deixa bem claro que esse cavaleiro é Jesus Cristo. Olha bem o nome que ele leva: Fiel e Verdadeiro. E na altura da sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, esse não é outro a não ser Jesus. Ao contrário do que diz Apocalipse capítulo 6, o versículo 1, também de alguém assentado em um cavalo branco. Aquele justamente
é o falso, é o impostor, aquele que virá para enganar as nações. Deus lhe deu esta oportunidade para que os homens fossem provados, testados, para ver qual seria a sua obediência à palavra de Deus. Muito difícil, porque conforme nós encontramos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que Deus enviará o espírito do erro para que creiam a mentira. É lamentável a gente ouvir ou ter que dizer essas expressões. Deus envia-lhes o espírito do erro. Mas por que isto? Porque a igreja já há 2000 anos aproximadamente está ensinando o caminho da verdade. Jesus mesmo deu essa autorização aos seus discípulos, à sua igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas, até que Ele venha. A igreja está pregando, a igreja está anunciando. Muitos servos de Deus estão sendo massacrados, estão sendo perseguidos, estão sendo presos, estão sendo martirizados. Mas na verdade, isto um dia terá fim. O Rei dos Reis há de vir com todo o poder e toda a glória para desfazer com toda a obra de Satanás. Conforme nós encontramos em livro de Mateus, no capítulo 25, lá nos deixa bem claro que Ele virá e fará o julgamento das nações. E aqui no livro de Apocalipse mostra bem claro que Ele virá e fará o julgamento de todo ser humano que estiver sobre a face da terra. Ele não vem mais como um cordeiro para ser crucificado. Absolutamente. Ele não virá como servo. Ele não virá como um ser humano comum. Mas Ele virá como um ser humano que fora morto, mas que ressuscitou e foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Ele virá para fazer o julgamento das nações. Ele virá para implantar o seu reino, para restabelecer o trono de Davi que está caído até hoje. Ele fará toda a restauração. E veja bem, ele diz que no versículo 12: e os seus olhos eram como chamas de fogo, e na sua cabeça tinha muitos diademas, muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Isto é importante, muito maravilhoso. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Olha bem, salpicada de sangue. Há muitos tradutores que diz que essa veste salpicada de sangue foi porque ele fora morto na cruz do Calvário. Mas não tem nada a ver. Esta expressão salpicada de sangue é porque ele mesmo, ele sozinho, ele pisou o lagar do furor da ira de Deus. Ele sozinho. Lembre-se que na mensagem que eu disse, 2/3 da humanidade hão de perecer, de todos os moradores da terra, por causa da ira de Deus. Quem é que vai executar esta ira? É o próprio Jesus. Ele, o próprio Jesus, na desobediência do ser humano, será implacável, sem misericórdia para os desobedientes, aqueles que adorarem a besta, aqueles que receberem a marca da besta, que é difícil realmente, mas que haverá um engano muito grande na face da terra. E quando Jesus desce, isto que é glorioso, a igreja desce com ele. A igreja é a sua esposa. Nos versículos anteriores desse mesmo capítulo do livro de Apocalipse, nós encontramos que a sua esposa já se aprontou, que já está pronta.
ela desce com ele, porque a igreja estará reinando com Cristo na face da terra. E a Bíblia deixa bem claro que ele as regerá com vara de ferro, isto é, será implacável. Não haverá misericórdia para os desobedientes. E o seu reino será um reino de paz, de justiça, para aqueles que obedecem a sua palavra. É transcendental isso que estou dizendo. Não chega ao nosso raciocínio como acontecerá isto, mas a terra, ela receberá a paz duradoura por 1000 anos. Ele vai implantar isso de tal forma que a sua palavra será exposta a todo ser humano. Ela será levada com todo amor a todo ser humano na face da terra. Porque aqui quem está reinando é o Filho de Deus. Sobre quem? Sobre aqueles que decidiram segui-lo, mesmo em corpos naturais, aqueles que passarem pela grande tribulação, que restarem lá no final da grande tribulação. Ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Possuir o reino. Eles vão reinar. Haverá novamente procriação daqueles que ficarem no final da grande tribulação para entrar no milênio. Vai haver uma fertilidade muito grande. Haverá crescimento fantástico na face da terra da população. E observem vocês que nessa vinda de Cristo, ele vai fazer com que Satanás seja amarrado, porque para ele implantar o reino, ele vai provar o ser humano depois ainda, mostrando a nós seres humanos que nós somos maus. Nós somos propensos sempre a dizer: nós somos tentados por Satanás, por isso que nós pecamos. Nós jogamos a culpa sempre em alguém e tiramos o nosso corpo fora, a nossa responsabilidade diante de Deus. Mas ele vai provar ao ser humano que ele, prendendo Satanás, que o ser humano tem uma natureza caída que depende única e exclusivamente da misericórdia de Deus. No verso 1 do capítulo 20 de Apocalipse, nós encontramos que João vê um anjo descer do céu, que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. De imediato, quando Jesus desce e destrói o anticristo, seu poder, o falso profeta, e os lança no lago de fogo, conforme nós lemos no versículo 20 do capítulo 19 de Apocalipse, e foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca do que estava sentado sobre o cavalo de Jesus. Veja bem, os demais foram mortos. Demais quem? Todos os seres humanos? Não. Todos aqueles que seguiram a besta, o anticristo, o falso profeta. Estes serão mortos. A palavra de Jesus que sai da sua boca é como uma espada que ferirá todos aqueles desobedientes. Eu estou lhe chamando a atenção para que você não caia na cilada de Satanás, mas obedeça a Jesus hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Então no versículo 1 nós encontramos que um anjo, simplesmente um anjo, lhe foi outorgado, lhe foi dado o poder para prender Satanás e o amarrar e o lançar no abismo, e ali o trancou. A Bíblia deixa bem claro no verso 2 que ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Interessante nós aqui observarmos
que Satanás estará preso durante 1000 anos, enquanto Jesus estiver reinando na terra. Alguns dizem que Satanás estará preso aqui no globo terrestre, porque não vai haver ninguém. Há uma escola teológica que assim ensina. Absolutamente. É literal o reino de Cristo na face da terra. Ele estará reinando em Jerusalém, Israel como cabeça das nações. Ele fará um livramento fantástico com esta nação de Israel, porque, como eu disse outrora, na grande tribulação, as nações estarão reunidas para combater contra Jerusalém, mas foram atraídos pelo próprio Deus, para que ali pudessem eles receberem o juízo final. Mas os restantes de Israel, que a Bíblia chama de remanescente, serão salvos. Então Cristo estará reinando sobre as nações, encabeçada por esta nação chamada Israel. E todos os seus inimigos serão extirpados da face da terra. Israel será a cabeça e haverá paz, porque dali sairá a ordem para todo o globo terrestre. E a igreja? A igreja estará realmente participando com Cristo deste milênio no governo de Cristo. Então veja bem que no versículo 7 do capítulo 20 de Apocalipse, diz assim: acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Eu volto a dizer, como eu já disse em outra mensagem, que existem escolas teológicas que ensinam que nesta soltura de Satanás, que ele há de enganar as nações, alguns pregadores estão ensinando que os mortos hão de ressuscitar para que Satanás os convença a batalhar contra Cristo novamente, a cidade amada. Mas não é assim. Volto a repetir. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não estarão ressuscitando quando Cristo voltar, como muitos ensinam, que todo olho verá. Não é verdade isto. Não ressuscitarão quando Satanás será solto para fazerem guerra contra a cidade amada. Não é verdade isto. Os mortos que partiram sem Cristo só ressuscitarão no final para o julgamento do trono branco. Portanto, quando Satanás for solto, ele vai procurar enganar aqueles que nasceram durante o milênio. Provavelmente esses que não sabem o que é ser provado, estarão sendo provados novamente para ver se realmente são fiéis a Deus. Mas veja bem o que diz a palavra. E subiram, no verso 9, sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Foram todos mortos. E Satanás foi novamente pego e foi lançado agora no lago de fogo e enxofre. Lembra bem que a besta e o falso profeta, ele já tinha sido lançado. Está lá no versículo 20 do capítulo 19 de Apocalipse. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Agora no versículo 10 do capítulo 20,
o diabo também foi lançado nesse mesmo lago de fogo. O que é interessante nós notarmos que no lago de fogo não tinha ninguém, até o presente momento, até a volta de Cristo. E o anticristo, ou a besta e o falso profeta, foram aqueles que inauguraram esse lago de fogo. E depois Satanás também fora lançado nesse mesmo lago de fogo. E como diz aqui, serão atormentados para todo sempre. Você quer ir para o lago de fogo? Para que não vá para lá, é preciso obedecer à palavra de Deus, que não haverá misericórdia para quem quer que seja. Não é dinheiro que vai comprar absolutamente, mas sim a sua fidelidade à palavra de Deus. Reconhecendo o sacrifício de Cristo na sua vida, você terá vida eterna. E depois disso, o que vai acontecer? Aí vem o juízo final. Depois do milênio, no final do milênio, quando Satanás é lançado no lago de fogo, aqui diz a Bíblia no versículo 11, que João viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Nós não sabemos aonde será este julgamento, mas de uma coisa eu tenho certeza, que isto vai acontecer, e não será na terra, porque a própria terra, o próprio céu que nós estamos vendo, aqui diz a Bíblia, não se achou lugar para eles. Eles estarão se retirando da presença do trono branco. Mas quem estará diante desse trono branco? Aqui João diz, e viu os mortos. Ele, João, viu os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono. Olha bem que diz aqui, grandes e pequenos. Não é grande em estatura e nem pequeno em estatura. Não, absolutamente. Mas na posição que ocuparam durante a sua vida na terra. Sejam eles generais, sejam eles presidentes, ditadores, reis, príncipes, seja ele quem for, não adianta. Estarão sendo levados diante do trono branco. Como a terra, os céus se retiram da presença do trono, os mortos não têm condições. Quando lhe é dito a ordem para que saiam da sepultura e vá até diante do trono, nada os pode impedir de chegar lá. Muitos vão querer sair correndo, mas não conseguem. Algo os atrai de uma força terrível. Eles estarão diante desse trono. Ninguém escapará. Olha bem, abriram seus livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Você que está me ouvindo, você tem o seu livro escrito diante de Deus. Você não escapará. Não tem como você fugir. Tudo que eu faço aqui na face da terra está sendo registrado. Deus tem os seus anjos, milhares e milhares e milhões de anjos. Eles têm uma tarefa e eles têm uma sabedoria, eles têm uma rapidez que foge do nosso raciocínio. Eles são capazes de registrar tudo e está tudo bem guardado. Quando chegar a tua vez de ir diante do trono, será individual, cada um passará. Será uma eternidade de julgamento, mas Ele, o Todo-Poderoso, é capaz e muito capaz de fazer isto. E vai chamá-lo diante do trono.
salvo aquele que já for arrebatado quando ele há de arrebatar a igreja. Esses nenhuma condenação mais há para eles, mas estão salvos. Romanos capítulo 8, verso 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A igreja estará observando tudo isso, porque aquele que está sentado no trono nada mais é do que o próprio Filho, porque ele mesmo disse que o Pai lhe entregou tudo em suas mãos. Olha bem o que está escrito: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui não está dizendo dos que estavam dormindo, não. Está dizendo realmente dos mortos. Mortos realmente quer dizer separados de Deus. Morte quer dizer separação. Esses estão realmente separados de Deus. Interessante que aqui nos mostra que abriu-se um outro livro que é o da vida. Os judeus, eles entendiam muito bem essa linguagem, que eles sempre tinham um livro chamado livro da vida, porque toda vez que morria uma pessoa, eles riscavam o nome daquela pessoa e só ia permanecer ali o nome dos vivos, as pessoas que estavam vivas. E esta é uma figura de linguagem em que nós podemos entender, mas é um livro real e verdadeiro. No céu tem o livro da vida. E se o teu nome não constar lá como vivo, porque no livro da vida só consta o nome de quem está obedecendo a palavra de Deus e foram salvos por Cristo, reconheceram o sacrifício de Jesus, o seu nome estará escrito e jamais ele apagará o seu nome. Mas se desobedeceres a palavra de Deus, fores infiel à palavra de Deus e não se arrepender, o teu nome será riscado do livro da vida. Portanto, no dia do julgamento final, se o seu nome não estiver lá, você é considerado condenado e será julgado por tudo aquilo que você fez. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não foi achado escrito no livro da vida. Se o seu nome não estiver ali, você será lançado no lago de fogo, aonde está Satanás, a besta e o falso profeta. Este lago de fogo é enorme, nós não sabemos, a dimensão dele suporta todos quantos desobedecerem a Deus. E o que acontecerá depois desse julgamento final? Há muitos fatos dentro desse juízo aqui, do trono branco, que a gente poderia comentar, mas numa outra oportunidade a gente fala. Apenas estou fazendo aqui um resumo dos acontecimentos finais. Aí João diz, no capítulo 21 de Apocalipse, depois do julgamento do trono branco, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A Bíblia está sempre dizendo, desde lá do Velho Testamento, no Novo Testamento, que Deus fará um novo céu e uma nova terra. É um assunto muito polêmico, porque alguns teólogos também ensinam de que esta terra não será destruída, estes céus não serão destruídos, simplesmente serão purificados pelo fogo. Outros ensinam que Deus destruirá por total esse planeta, estes céus, e que fará novos. Para mim pouco importa, porque para Deus tudo é possível. Ou Ele desfazer com isso e criar novos, ou Ele simplesmente purificar isso aqui. Para Ele tudo é possível fazer. Assim como Ele faz de nós novas criaturas em Cristo,
também Ele pode fazer desse planeta um novo planeta sem que eu destrua. Mas se Ele quiser destruir e criar um novo para Ele também, isso é muito fácil e simples, porque Ele tem todo o poder para fazer. Mas João diz que ele viu novos céus e nova terra e uma nova Jerusalém. Ele diz também que no versículo 9 do capítulo 21 do Apocalipse, que o anjo o tomou e o levou para mostrar uma cidade fantástica. Era tão bonita, mas tão bela que o anjo, que João disse ter visto, como se fosse a esposa, a mulher do Cordeiro, de tão bela que era essa cidade. Como se fosse uma noiva, quando está sendo adornada, de tão bela que é essa cidade. É uma cidade real. Ela é como se fosse um planeta da sua dimensão, que eu aqui não quero abordar esse assunto, porque é muito extenso, mas simplesmente lhe dizer que esta nova Jerusalém, ela descerá na nova terra e ela vai pairar sobre o espaço, nas terras de Israel, e ela estará ali como um satélite, como nós temos a Lua hoje, um satélite orbitando em volta da Terra. Mas essa nova Jerusalém, ela vai pairar sobre as terras de Jerusalém. Ela é enorme, é muito grande, é transcendental também este fato da Nova Jerusalém, que foge ao raciocínio humano, porque a Bíblia deixa bem claro que aquilo que não subiu ao coração do homem, ao seu pensamento, é o que Deus tem preparado para os seus. Isto é fantástico e maravilhoso. Se você quiser fazer parte e ser também herdeiro desta Nova Jerusalém, você precisa obedecer o que Jesus diz. Se alguém vem a mim, disse Jesus, eu lhes farei uma nova criatura. Olha o que diz no versículo 14 do capítulo 22 de Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nesta Jerusalém, só aquele que recebe o sacrifício de Jesus e o aceita como seu salvador pessoal, como Senhor de sua vida, terá direito a entrar nessa cidade. Mas vai ficar de fora todos aqueles, os cães, os feiticeiros, que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Guarde-se desses pecados, porque não herdarão a vida eterna. Mas eu te chamo para esta palavra. Quando Jesus diz, e o Espírito e a esposa dizem, vem, no verso 17 do capítulo 22. E quem ouve, diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser, Deus não obriga ninguém, mas aquele que quiser tomar desta água, é de graça, terá vida eterna na pessoa de Jesus. Que Deus te abençoe e você possa realmente parar e pensar: estou obedecendo a Deus? Estou obedecendo a palavra de Deus? Se não estiver, estará condenado. Mas se estiver obedecendo, aguardando a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, amando a vinda de Jesus, estará salvo. Salvo por toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.